Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá e estamos aí preparando mais um breve comentário sobre os livros da Bíblia a você. Conforme nós postamos nos vídeos anteriores, nós já falamos aqui sobre as principais divisões dos livros da Bíblia. Já falamos aqui sobre o Pentateuco, que são 5 os primeiros livros, conforme nós havíamos anunciado. Todas as divisões do Antigo Testamento são 5 divisões que nós temos, e todas as divisões elas têm 5 livros, compõem 5 livros cada uma, ou 12 livros. Conforme nós já passamos aqui nos vídeos anteriores, o Pentateuco, então, são 5 livros, primeiros 5 livros da Bíblia. Depois nós temos aí os livros históricos, que são 12 livros, conforme nós já passamos aqui em outro vídeo. E hoje nós estaremos falando com vocês sobre os livros poéticos, é a terceira divisão do Antigo Testamento, conforme temos na nossa Bíblia Sagrada. A terceira divisão, os livros poéticos. Depois nós estaremos falando num outro vídeo sobre os profetas maiores, que é a quarta divisão, e os profetas menores, a quinta divisão. Assim compõe aí o Antigo Testamento, conforme está na nossa Bíblia Sagrada. Bom, os livros poéticos, eles são 5 livros, conforme já falamos. Então são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Também Cantares conhecido como Cântico dos Cânticos. Esses 5 livros, eles fazem parte dos hagiógrafos, que são os livros sagrados, escritos sagrados. E esses livros são chamados também poéticos, não que possua uma poesia, uma rima de poesia conforme nós conhecemos aqui na nossa língua portuguesa, mas na verdade ele consiste de paralelismo, paralelismo onde repete-se o que já fora dito na linha anterior. Então repete-se com a mesma ideia do texto, não necessariamente uma repetição de palavras, Não é essa forma poesia que nós temos aqui na Bíblia Sagrada. Então esses 5 livros poéticos, três deles são intitulados livros de sabedoria, Dos 5 livros, 3 deles são chamados conhecidos como livros de sabedoria, que é Jó, Provérbios e Eclesiastes. Tá certo? Então nós estaremos falando agora, rapidamente, aqui nesses poucos minutos aí de meditação, sobre esses 5 livros. O primeiro livro que nós temos, então, poético, é o livro de Jó, e assim, conforme também nós já mencionamos anteriormente, os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, Eles não estão classificados em ordem cronológica na nossa Bíblia, mas eles estão divididos por ordem de assuntos, de temas, conforme esses temas que nós já falamos para vocês. Então, o primeiro dos livros poéticos é o livro de Jó. Na verdade, o livro de Jó, nós não temos aí a autoria, A autoria dele é comprovada, apesar de termos aí algumas diferentes opiniões. A tradição judaica, por exemplo, admite que Moisés teria sido o autor do livro de Jó. Outros dizem ser Eliú, conforme o texto do capítulo 32, verso 16, mas nós não temos aí a autoria conhecida do livro de Jó. Um detalhe também importante nós mencionarmos, que o livro de Jó ele é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, São antigos da Bíblia. O Jó foi escrito aí na época dos patriarcas, Era patriarcal, tá certo? Então esse livro ele mostra aí a questão de Jó, o estado de Jó, a situação de Jó, a prova que Jó passou, e a bênção que Jó conquistou através da sua fidelidade. Nós temos aí então o livro de Jó, Lá relata também primeiro capítulo, segundo capítulo, a situação de Jó, como ele se encontrou. Depois narra aí as falas, dos seus amigos, os que disseram os amigos de Jó durante os discursos aí no decorrer do livro. E depois, no final, temos aí a resposta de Jó, e depois também no final do livro de Jó, Deus falando com Jó, questionando Jó, e a conclusão
do livro de Jó, mostrando aí que Deus é superior, Deus é sublime, Deus é superior a tudo e a todos, e Deus, ele sempre cuida, Deus sempre está no controle de todas as situações. Tá certo? Então, o primeiro livro poético, então, como nós só mencionamos, é o livro de Jó, tá certo? E nós estaremos falando agora sobre o segundo livro poético, que é o livro de Salmos, né? Convém ressaltar que os salmos, na verdade, não estão divididos em capítulos, cada salmo ali é um hino, é um cântico, correto? Ele é dividido em versos, correto? Salmo primeiro, verso segundo e assim sucessivamente. Não temos divisão em capítulos, cada salmo é uma história, cada salmo é um cântico, né, individual, correto? Nós temos aí, inclusive, um dos títulos de salmo aí quer dizer louvores, né? Um dos títulos que foi dado, atribuído a salmos, quer dizer louvores, cânticos para serem acompanhados com instrumentos de cordas. Mais alguns detalhes sobre os salmos, que eles não são, nós não temos aí a autoria de todos os salmos. Muitos deles são anônimos, porém nós temos aí alguns autores conhecidos, né? A maioria deles, por exemplo, foi escrito por Davi, né? Salmos de Davi. Nós temos aí 71 salmos que foi composto por Davi. Temos vários outros autores aí dos salmos, como Salomão, Moisés, Esdras, Ezequias, filhos de Coré. Então nós temos aí Jedutum também, cantor mor do tabernáculo. Então são vários salmos, vários autores aí dos livros dos salmos, correto? E também mais um detalhe sobre o livro dos salmos, que nós temos na nossa Bíblia também uma divisão, nós temos aí de livros dos salmos, salmos destinados à instrução, ao ensino, salmos de ensino, salmos de louvor e adoração, salmos também de ações de graça, salmos devocionais ligados aí à liturgia, ao culto, e salmos também conhecidos como messiânicos, salmos messiânicos que retratam a vinda do Messias, falam sobre o Messias. E por último também nós temos aí os salmos conhecidos como históricos, correto? Salmos históricos que narram aí a história do povo de Israel, muitos momentos da história de Israel, a trajetória no deserto, muitos salmos históricos. E para finalizar essa análise aqui sobre o livro de Salmos também, em rápidos minutos, nós temos aqui só uma breve análise sobre os livros dos poéticos, e os salmos também, eles estão divididos em 5 livros, correto? O livro de Salmos está dividido então em 5 livros. Então você pega do Salmo 1 até o Salmo 41, como falei, não é capítulo, não são capítulos, porque salmos não estão divididos em capítulos, mas cada salmo é um cântico, cada salmo é um louvor. Então do Salmo 1 ao Salmo 41, geralmente é o chamado, conhecido como primeiro livro, a junção do primeiro livro, e tem um tema principal nesse primeiro livro, do Salmo 1 ao 41, que trata sobre o ser humano e sobre a criação. Se você for ler agora todos esses salmos, do 1 ao 41, ele vai falar sobre Deus, sobre a criação, sobre o ser humano, quem é o homem. É interessante essa divisão do Salmo 1 ao Salmo 41. E do Salmo 42 ao 72, já é o segundo livro também, conhecido, divisão do Salmo, e tem um tema principal aí como livramento e redenção. É interessante notar que essas 5 divisões dos Salmos, eles fazem uma comparação, são semelhantes ao Pentateuco, que nós já comentamos aqui em outros livros. Por exemplo, o primeiro livro que nós temos, do 1 ao 41, dos Salmos, ele fala sobre o ser humano e a criação. É a mesma coisa correspondente a Gênesis. Se você for analisar no Pentateuco, Gênesis também fala sobre o ser humano, sobre a criação de todas as coisas, interessante. E o segundo livro, que é do 42 ao 72, que fala sobre livramento e redenção, ele é semelhante ao segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Êxodo. Êxodo é a saída do Egito, é a redenção do povo de Israel. Então, dos Salmos 42 ao 72 também entra nesse mesmo tema,
E temos aí o terceiro livro dos Salmos também, que compõe do Salmo 73 a 89. Salmo 73 a 89, que esses salmos atribuem os temas aí mais voltados à adoração e ao santuário. 73 a 89, temas relacionados à adoração e ao santuário. E nós podemos ver isso no livro de Levítico, que é o terceiro livro do Pentateuco. Pode observar que o livro de Levítico fala muito sobre a adoração, sobre o templo e etc., sobre o tabernáculo, santuário, etc. E temos aí o quarto livro, que é do Salmo 90 até o Salmo 106, 90 ao 106, que é o composto quarto livro, e o tema aí principal é o deserto e os caminhos de Deus. Os caminhos do deserto, os caminhos de Deus, nesse quarto livro, e correspondem também ao quarto livro do Pentateuco, que é o livro de Números, onde narra a trajetória do povo de Israel ali na terra do Egito. Por último, quinta divisão dos Salmos, nós temos aí do 107 ao 150. 107 ao 150, que fala sobre a palavra de Deus e o seu louvor. Pode observar que realmente esses salmos enfocam muito a questão da palavra, o poder da palavra e etc. Então, exatamente aí, corresponde também ao livro de Deuteronômio, que Deuteronômio é, na verdade, a repetição da lei. Correto? Então, nós já falamos aqui sobre os dois primeiros livros poéticos, que é o livro de Jó e o livro de Salmos. Agora nós temos o terceiro livro, que é Provérbios. Provérbios significa, na verdade, ele tem a raiz onde significa semelhante ou representar. Ele pode ser também traduzido como máxima, enigma, adágio. São títulos aí relacionados ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios é uma coleção de expressões curtas, concisas, contendo lições morais. O propósito do livro ele é declarado logo no princípio, trazer conhecimento aos jovens. Lá no capítulo 1, do verso 1, já fala sobre esse propósito. Trazer conhecimento, trazer sabedoria, prática, correto? Então, é um livro que trata aí sobre conhecimento, sobre sabedoria, o livro de Provérbios. Autores, nós temos aí Salomão, que escreveu uma grande parte deles. Também nós temos aí outros dois, nos últimos capítulos, Agur, Lemuel, tá certo? Então nós temos aí esses outros autores do livro de Provérbios, correto? E no penúltimo livro histórico também nós temos aí o livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes quer dizer pregador, Segundo alguns estudiosos, Salomão escreveu esse livro, provavelmente depois que ele se afastou do trono que ele já tinha deixado, porque nós vemos lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 2, quando diz, eu fui rei em Jerusalém. Essa é uma citação mencionando aí que a autoria de Salomão e depois, provavelmente, quando ele já tinha saído aí do seu reinado. Temos também o autor então o próprio Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Tema principal do livro de Eclesiastes, nós temos aí a vaidade debaixo do sol. É uma expressão vaidade onde ocorre muitas vezes no livro de Eclesiastes. Também esse livro ele fala sobre a sabedoria humana. É um livro de conhecimento, de sabedoria, reflexões da vida, sabedoria humana, felicidade terrestre, sabedoria verdadeira. É um livro importante, interessante, onde faz uma reflexão da vida, Quem somos nós, na verdade, de onde nós vimos, para onde nós iremos, de onde nós viemos e para onde iremos. Então o tema de Eclesiastes ele faz uma reflexão muito grande. Importante, esse livro também chamado livro poético, o quarto livro. E por último, nós temos aí o livro de Cantares de Salomão, também conhecido como Cântico dos Cânticos, correto? O livro, ele na verdade narra uma história de amor, ele glorifica o amor puro, natural, focaliza aí a simplicidade, a santidade do matrimônio. Então um livro que fala também, ele tem aí uma simbologia também representando o amor do Senhor para com o seu povo, o esposo com a esposa. Então é um livro que tem também algumas simbologias também, dentro do livro de
Cantares de Salomão. O próprio livro diz que o Salomão é o autor desse livro. Provavelmente lá próximo ao ano 965, aproximadamente, a autoria, a escrita aí desse livro. Então, um livro também é importante, é um livro que retrata a pureza desse amor, o livro de Cantares de Salomão. Ele tem uma forma um pouco especial de relacionar essa comunhão, a questão do amor fraternal, a pureza do matrimônio. Então é um livro também que tem suas simbologias. Muitos têm usado esse livro também para apresentar simbologia, fazendo uma análise aí com relação a Cristo e a igreja, o amor de Cristo para com a igreja e etc. Mas é um livro poético que tem aí a sua importância, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Então esses foram 5 livros compostos aí da divisão livros poéticos, correto? No próximo vídeo que nós estaremos fazendo, falaremos sobre os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Assim estaremos encerrando, então, o Antigo Testamento com essas 5 divisões. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Depois, se Deus permitir, estaremos também falando um pouco sobre as divisões do Novo Testamento, tá certo? Também temos 5 divisões no Novo Testamento, compondo aí a nossa Bíblia, conforme essa divisão sistemática que nós temos da Bíblia Sagrada. Deus abençoe a sua vida, fique conosco, nos acompanhe lá no nosso canal, temos outros vídeos gravados sobre esse assunto. Pastor Eronilton Nascimento, deixe o seu like, se inscreva no canal e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe.